O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino vai nascer. Será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus, nada é impossível." Então Maria disse: "Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." O anjo retirou-se. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora do Advento, ó glorioso São José, que fosse exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido com o Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louve e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer a alguém que tivesse socorrido e fosse por vós desamparado. Sois o Consolador dos aflitos, amparo dos míseros e advogado dos pecadores. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentados. Estimados irmãos, caríssimas irmãs, primeira leitura que acabamos de ouvir, parece que o rei Acaz quer que a graça de Deus esteja sobre ele. E que ele diz assim: "Não pedirei nem tentarei o Senhor." Porque o profeta está dizendo: "Ô Acaz, pede ao Senhor Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra e que venha das alturas do céu." Parece que o Acaz é temente a Deus, mas não é não. Ele já fez alianças políticas, porque o centro de Jerusalém está no sul, e a invasão do Império Persa e outras cidades da redondeza está entrando em Jerusalém. E parece que ele é temente, mas não é. Ele já fez alianças políticas em outros lugares.
Então ele está aqui diante do profeta, que o profeta está dizendo, pede a Deus um sinal que ele vai dar. Um sinal que alguém que vai governar segundo os costumes e os costumes e o jeito que Deus deseja governar essa nação. E ele, na frente do profeta, fez uma relação política. Amados irmãos, diante da verdade, nós não podemos fazer relações políticas, econômicas, ou até mesmo nós não podemos ter respeito humano. Se você sabe da verdade, e se você quer agradar a Deus, então na frente dos homens e das mulheres você não pode ter um respeito humano, dizer que é, mas você não é, para agradar as pessoas. E você agrada as pessoas e desagrada a Deus. Se você faz isso, um dia, outro dia, já virou um mau hábito. E você vai fazendo aos poucos, na hora que o céu chega para você, você também vai negar o céu. Porque você acostumou a fugir para agradar. E se você gosta de agradar os outros, com certeza você tem dificuldades de fazer a vontade de Deus. E você esse tempo todo mentiu para você mesmo, achando que você é temente, e você não é. O rei negou a graça de Deus, não acreditou, e o profeta diz assim, mesmo que você não procure um sinal, esse sinal você será dado. O sinal do rei Acaz é exatamente um dos profetas, o Samuel. Ele vai ser um filho dado por Deus de uma virgem concebida sem pecado. Aqui no texto bíblico, no profeta Isaías, o Lucas vai olhar esse texto e vai dizer, no Antigo Testamento, para um governar, precisava desses requisitos. Agora, a chave, como a gente viu aqui, a chave de Davi que abre as portas é o Cristo, é o Senhor, é Deus. O Salmo vai nos lembrar isso, né? O Senhor vai entrar no seu reino glorioso. Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e porá o nome de Emanuel. Então, há 800 anos, Isaías disse, é aquele que vai governar Israel de verdade, sem conchavos políticos. Ele é Deus. Vamos ao texto de Lucas, bem conhecido de nós, as nossas festas marianas. Primeiro, recaritomene, essa palavra. O anjo olha para Nossa Senhora e diz, recaritomene, encontrastes graça diante de Deus. Ela foi preparada no ventre de Ana. Ela não tem mancha, ela não tem ruga. Quando o céu chega, o anjo olha, recaritomene, eu nunca vi uma criatura desta. Geralmente, os seres humanos que se fica com medo, o anjo diz, não tenhais medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. O anjo assusta da preciosidade que é mãe, sempre virgem, sempre imaculada, sem ruga. O primogênito não teve mais filhos.
a maternidade divina de Nossa Senhora, completamente santa. Diferente do rei Acaz, ela não. Não tenhais medo. Encontrastes graça diante de Deus. Será chamado Filho do Altíssimo. O poder lhe dará o seu trono do seu pai Davi. Lembra do profeta? Aqui não. Ele é o rei da descendência de Davi, como José é da descendência de Davi. Encontrastes graça diante de Deus. Tem algumas pessoas que não têm propensão ao pecado maior, já está no estado de graça há muito tempo. Isso é encontrar graça diante de Deus. Essa é a palavra. Porque você não tem propensões aos grandes pecados. Luta com os pecados veniais o tempo todo. E isso é encontrar graça diante de Deus. Você encontrou graça. Você não precisa lutar. Você não precisa fazer grandes forças. Você precisa de jeito para lutar contra os pecados veniais. Isso é encontrar graça diante de Deus. Nossa Senhora teve um diálogo com o anjo. E ela não duvidou como Zacarias duvidou ontem. Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Conhecer na Sagrada Escritura é ter relações sexuais. Olha, o José é castro. Eu também. Como que vai acontecer isso? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas como que isso vai acontecer? Lembra-se, é querer entender pela inteligência, porque Maria não é bobinha, não é uma tolinha. Maria é uma mulher temente. Então como que vai acontecer isso? Porque eu não conheço homem algum. Eu não sei o que é ficar grávida, eu já vi. Eu não conheço. Já ouvi dizer que a vizinha ali antecipou as coisas, mas eu não. Como isso vai acontecer? 13 por 14 anos, o Espírito Santo virá sobre ti. Assim como a arca da aliança, lá no deserto, cobria com a sombra, você, Virgem Maria, a Senhora Virgem Maria, é a nova arca da aliança. Então a sombra do Altíssimo virá sobre ti. O Espírito Santo. É igual o Espírito Santo pairava sobre as águas na hora do caos e organizou o mundo. O Espírito Santo faz isso na Virgem Maria, fecunda. Como o raio passa pelo vitral, assim passou no ventre de Maria. Mãe de Deus, não duvidastes. Maria poderia muito bem assim dizer, encontrou graça mesmo diante de Deus, porque eu tinha um plano de vida, eu rezo, vou no templo, eu faço as minhas orações, o meu jejum, estou fazendo a vontade de Deus, o céu tem que vir mesmo. Porque Deus, o Senhor me deve coisas, porque eu larguei tudo por causa do Senhor. Não. Se você vem à missa, vive certinho os mandamentos, vive com Deus, mesmo assim, Deus não deve nada para você. Tira isso da sua cabeça. Ele não deve nada para você. É você quem deve. Porque mesmo longe dele, ele dá e dispensa muitas graças. Eis-me aqui, faça segundo a sua vontade. Maria entendeu? Não. As coisas de Deus não é para entender, é para se cumprir e fazer. Faça-se. Espírito Santo, a gente sabe o que é. Graça.
graça santificante, graça habitual. A gente sabe tudo isso. Mas ela só disse sim. E é isso que Deus quer de nós. Sim. Por isso, quando o céu vier para nós, de que forma que a gente deve estar? Puros, santo, bem disposto para fazer a vontade de Deus. E como é difícil, mas o que Maria nos diz é possível. É possível, quando Deus, o céu vier, eu estar disposto a dizer sim ao projeto do Pai. Então as coisas se faz, porque o céu vem até a mim. E eu digo sim porque eu estou pronto, preparado. Padre, eu quero essa graça. Padre, eu quero essa bênção, ainda não consegui. Sabe por que você não consegue? Porque a maioria das vezes você não está preparado para receber as grandes coisas de Deus. A grandiosidade de Deus. Então, espera mais um pouco para estar maduro, para a inteligência funcionar, as emoções, os sentimentos. Padre, o meu casamento está acabando e eu preciso de uma ajuda e tudo mais. Ok. Mas tem 2 meses. Não, eu preciso, tem que voltar. Você está preparada psicologicamente? Fisicamente? Emocionalmente? Se não volta, você vai começar a jogar as coisas na cara, está magoada, ferida, ainda não é o momento. Faça-se no momento oportuno. O anjo olhou para Nossa Senhora e disse: Isabel, a tua parenta também, aos 70 e poucos anos, está grávida. Para Deus nada é impossível. Por que que o anjo disse isso para Nossa Senhora? Maria, ninguém vai entender isso, mas Isabel entende. Vai lá com a Isabel. Tem coisas que acontecem em sua vida que são milagres impossíveis, de tanto você chorar, de tanto você pedir, de tanto você implorar. Aí você, com essa boca grandona que você tem, igual a boca de lobo lá fora, aí você vai contar as maravilhas de Deus para quem não crê, para quem não acredita. Aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: ela tem porque eu não tenho. Eu clamo porque ela não tem. Eu clamo porque ela tem e eu não tenho. Aí tem inveja. Entenda, vida de oração, vida de renúncia, vida de santidade, isso incomoda a gente que não crê. E dentro da igreja está lotado de gente que não crê. É aqui, ó, senta no banco bonitinho ou está aqui em cima. Também não crê, e porque você crê, desfaz da sua vida e da sua intimidade, porque não tem. Desfaz da sua santidade, porque ele não tem, ela não tem. Entenda, vá falar as coisas com gente que crê. Vai lá para Isabel. A Isabel também experimentou um milagre. Vai lá. Nossa Senhora chega, os dois o João Batista é batizado, pronto. Ficou lá o restante dos meses. 5 meses escondida. 3 meses Nossa Senhora ficou lá. As duas ficou falando o quê? Coisas de Deus, eu esperei, você esperou mais, mas a gente não tem mágoa, rancor, porque Deus veio até nós e nós respondemos a esse chamado de uma maneira grandiosa. Deus nos preparou para esse momento. Então vou lá conversar com gente que entende os milagres e o impossível. Agora você parece a minha mãe, que vai no supermercado, encontra uma vizinha, aí já vai falando da minha vida inteira. Ele é padre, lá em Pirassununga. Sem discernimento nenhum.
Entenda, eu tenho que dizer das coisas de Deus para as pessoas que entendem das coisas de Deus. Isabel ficou 5 meses escondidinha. Quem ficou lá com ela? 3 meses, Nossa Senhora. Vai lá conversar com gente que ama as mesmas coisas que você ama, que gosta das mesmas coisas. Porque às vezes em casa não tem isso. E você procura algumas pessoas para se alinhar e fortalecer. Cuidado, nem todo mundo é assim. Não é. Olha Bernadette. Olha os 3 pastorinhos. Jesus falava para eles, ó, vai conversar com esse padre. Aí Jesus já falava, o diretor espiritual não vai acreditar, então toma esse sinal. Entenda, não é para acreditar mesmo. Porque se o bispo acreditasse em o Juan Diego, o milagre das rosas não aconteceria. Procure quem crê para aumentar a sua fé e fortalecer a sua fé. Boas amizades. Não há amizades por convenções. É pouco mesmo, e graças a Deus que é pouco. E a gente reza, livrai-nos de todos os males, e Nosso Senhor tira algumas pessoas que não prestam de nossa vida para vivermos uma amizade concreta com Nosso Senhor. Sem mais delongas, não crê, Maria crê, faça-se. Eu vou abrir mão da minha vida para viver a sua. Humilde, grandiosa. Não é soberba. Grandiosa. Faça-se. Eu não entendo, mas faz. Eu não preciso entender, mas faz. Providência de Deus. Preciso crer. Você vai comungar. Diz, Senhor, o Senhor está me visitando hoje. O céu está aqui. E eu comungando, a minha alma, o céu vem na minha alma. Me ajude, Senhor, a não ter respeito humano. Me ajude, Senhor, a fazer a sua vontade. Que luto todo dia contra mim mesmo. É uma luta contra mim. Mas eu quero que um dia o Senhor diga para mim, recaritomene, agraciado, cheio, não de pecado, mas a graça de Deus. Ofertemos.